Então, meus irmãos, eu quero convidá-los para abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Eu vou fazer a leitura, convido os irmãos que acompanhem com atenção nas suas Bíblias. A minha tradução é da Nova Versão Internacional, um pouco diferente da versão majoritária, a atualizada, mas os irmãos poderão acompanhar sem nenhum problema, inclusive com relação ao sentido. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Senhor, nós mais uma vez agradecemos ao Senhor por este ato de culto. Mais uma vez pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações e que o Senhor possa preencher em nós, nesta noite, aquela necessidade fundamental de cada coração, para que saiamos daqui dispostos na mente e no coração a fazermos aquilo que a Tua palavra nos orienta. Que sejamos, ó Deus, impactados pelo Teu Santo Espírito para corrigirmos o que precisar ser corrigido, para avaliarmos o que precisar ser avaliado, direcionando-nos inteiramente ao Senhor. Pedimos-te, portanto, a Tua iluminação, em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, acrescentar qualquer exigência, trabalho, realização ou mérito à obra salvadora de Jesus Cristo, com a finalidade de se alcançar a vida eterna, é duvidar da ação completa de Deus para a redenção do seu povo, planejada desde os tempos eternos, por meio da eleição, da justificação, da adoção, da glorificação em Cristo Jesus. Sugerir em algum momento que é preciso somar algo à obra de Cristo na cruz é desconfiar da plena suficiência do que foi realizado por Ele mesmo em nosso favor. Esse era, meus queridos irmãos, o principal problema enfrentado pelos Gálatas, a quem o apóstolo Paulo escreve com veemência nessa carta. Alguns falsos apóstolos tinham invadido a igreja daquela região com o intuito principalmente de afirmar que os crentes precisavam de algo mais do que simplesmente crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Além de crer na obra salvadora de Jesus Cristo, que era fundamental, eles deveriam simultaneamente cumprir alguns ritos religiosos impostos pela tradição judaica. Por exemplo, a circuncisão, a dieta de alguns alimentos específicos e a guarda de alguns dias santos próprios do calendário judaico. E para sustentarem esta tese, esses falsos apóstolos tentaram, além de alterar o ensino apostólico do verdadeiro evangelho, tentaram também destruir a apostolicidade de Paulo, difamando-o por meio de argumentos do tipo: Paulo não viu nem conviveu com Cristo, portanto ele não tem autoridade apostólica. Outro argumento deles era: Paulo pregou a circuncisão apenas por conveniência. E, aliás, usavam até mesmo o próprio argumento de Paulo, quando Paulo dizia: se ainda prego a circuncisão,
O objetivo de Paulo, meus irmãos, portanto, quando escreve esta carta a este grupo de igrejas, lembrando os irmãos que a região da Galácia era uma região que comportava algumas das igrejas que eram administradas pela província romana, mais especialmente Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, que foram cidades visitadas por Paulo na primeira viagem missionária, conforme nós vimos em Atos 13 a 16, e depois numa segunda viagem, capítulo 18 de Atos, quando Paulo vem e de fato organiza essas igrejas. Então, diferentemente de Corinto, por exemplo, que era uma cidade específica, Gálatas não é uma cidade específica, mas uma região que era composta por várias cidades que faziam parte, portanto, desse público para quem Paulo escreveu, cujo objetivo era repreender os crentes quanto ao perigo claro e iminente de adicionarem ou modificarem qualquer ação religiosa ao sacrifício vicário de Jesus Cristo, como estava sendo pregado por esses falsos apóstolos. Paulo chega a afirmar, meus irmãos, aos Gálatas, que o Evangelho é a obra de Cristo na cruz do Calvário somente, e que qualquer outra realização, por mais que sincera e por mais que tenha aparência de verdadeira religiosidade, mas que fosse acrescida a esta obra de Jesus Cristo, se tornaria um não-evangelho. É por isso que no versículo 6 deste mesmo capítulo, vocês leem Paulo dizendo: admira-me que vocês estejam passando tão depressa deste para outro evangelho. E aliás, Paulo diz que não é outro, porque de fato não é evangelho. Os Gálatas estavam se deixando seduzir por este falso ensino. Eles estavam aplicando ao cristianismo métodos humanos e rigores legalistas dos judeus. Alguns, inclusive, já estavam se circuncidando, como se vê, por exemplo, no capítulo 5, no capítulo 6. Alguns já estavam voltando a guardar os dias sagrados do judaísmo, como se vê, por exemplo, no capítulo 4, versículo 10. Alguns estavam desejando voltar ao regime da lei, como se vê no versículo 21 do capítulo 4. Consequentemente, eles procuravam também se justificar pela lei, conforme o capítulo 5, versículo 4, quando nós percebemos que eles pecavam, mas usavam a lei como um mecanismo não apenas de justificativa, mas também para juízo dos outros. A isso tudo, meus queridos irmãos, é bom lembrarmos, Jesus Cristo chamou de fermento dos fariseus, conforme nós vimos em Lucas 11, versículo 52, quando Jesus se referiu a um grupo de judeus, fariseus, e ele disse: ai de vós, peritos ou mestres na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram e ainda impedem os que estão prestes a entrar. Ainda em Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus Cristo disse aos discípulos: tenham muito cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus, portanto, estava condenando o caráter legalista, fingido e meritório dos judeus, que era exatamente o que este grupo na Galácia estava tentando fazer. O sentimento de Paulo, meus irmãos, é tão sensivelmente abalado pela rapidez, facilidade e compromisso do coração com o qual os Gálatas estavam sendo seduzidos à mentira, que ele chega a pensar ter sido em vão todo o esforço de pregar o Evangelho. Capítulo 4, versículo 11, nós lemos Paulo dizer: receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Afirma que essa nova maneira não evangélica de viver dos Gálatas fez com que eles decaíssem da graça, tentando justificar os seus próprios pecados com os rigores da lei. Versículo 4 do capítulo 5, Paulo diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Meus irmãos, com o objetivo, portanto, de repreender veementemente os Gálatas,
deste erro fatal, Paulo começa a sua carta argumentando que o genuíno evangelho de Cristo é a única e real maneira de sermos resgatados de nossa própria natureza e da época pecaminosa e perversa do mundo caído que vivemos. Deste mundo que rejeita a obra salvadora de Jesus Cristo, deste mundo que apresenta uma lastimável autojustiça, que almeja alcançar a salvação por meio de seus próprios recursos e méritos, que apresenta uma religiosidade falida, falsa e muitas vezes com uma santidade fabricada e forjada com o fim apenas de ser aplaudida e elogiada pelos homens. Paulo sustenta aos Gálatas, queridos irmãos, que qualquer outro entendimento com relação à nossa salvação, que não seja apenas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não é o evangelho verdadeiro. Nem mesmo é evangelho, Paulo diz. Qualquer outra maneira de pensar em alcançar a salvação, que acrescente obra humana à ação salvadora de Cristo na cruz, não é evangelho. Se nós tivermos que fazer mais alguma coisa para sermos salvos, isso não é evangelho. Se for necessário Deus olhar para nós e encontrar porventura em nós alguma condição favorável para sermos salvos, isso não é evangelho. Se pensarmos que dar o dízimo, ser frequente às reuniões da igreja, dar esmolas aos pobres, visitar enfermos, cantar no coral, ocupar cargos de liderança, ser oficial de igreja, ser pastor, missionário, evangelístico, fazer o culto doméstico todos os dias, não ter filhos afastados da comunhão da igreja, nunca ter adulterado, nunca ter roubado, mentido, usado drogas, prostituído ou qualquer outra atitude que porventura consideremos justíssima diante de Deus e dos homens, se acharmos que essas atitudes são capazes de acrescentar ao nosso currículo cristão qualquer mérito com o fim de merecermos a salvação do Senhor e um favor mais especial de Deus para entrar no céu, isso não é evangelho. O evangelho puro e simples é exclusivamente a obra salvadora do Filho unigênito de Deus Pai, Jesus Cristo nosso Senhor, na cruz do Calvário. Nenhuma outra realização, queridos irmãos, seja divina ou humana, deve ser chamada evangelho. Portanto, com este claro objetivo de defender com veemência e radicalidade que o evangelho é a única maneira de sermos resgatados de nossa própria natureza e do mundo pecaminoso no qual vivemos, Paulo, meus irmãos, inicia a carta afirmando, primeiramente, sua autoridade apostólica como pregador deste evangelho, um evangelho, diz ele, que não é meu, não é de homem algum, mas do próprio Cristo Jesus. Este Cristo, meus queridos irmãos, que não está morto, mas vive, porque foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai de entre os mortos. Versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A autoridade apostólica, queridos, era contestada pelos falsos apóstolos. Aliás, esta era uma prática comum. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, mostra a necessidade que Paulo teve de reafirmar por algumas vezes, e não poucas vezes, repetidamente, a sua autoridade apostólica. Esta tática de contestar a autoridade apostólica era muito comum, que, aliás, ela é utilizada até mesmo no nosso tempo, com o intuito, muitas vezes, de depreciar a tese, a sustentação, o argumento de alguém. Nós chamamos isso de argumento ad hominem, contra o homem, atacá-lo enquanto pessoa, com o fim de desmerecer as suas qualidades, diminuírem suas funções. Aqueles falsos apóstolos acusavam Paulo de ser mentiroso,
porque eles diziam que ele não era um apóstolo de verdade, porque ele não tinha visto Jesus Cristo pessoalmente, que aliás era um dos requerimentos, os irmãos se lembram, para que alguém fosse considerado apóstolo. Lá em Atos, capítulo 1, versículos 21 e 22, quando da substituição de Judas, diz o texto: portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então eles usavam este argumento para dizer que Paulo era um apóstolo meia boca, que não deveria, portanto, ter e receber o carinho e a submissão da igreja. Mas, meus irmãos, nesse momento, no início de sua carta, nós devemos observar que o destaque do apóstolo Paulo é exatamente afirmar que o evangelho pregado por ele tem a origem no próprio Cristo. O evangelho não é de Paulo, o evangelho não é de um homem específico, o evangelho não é de um concílio específico. Paulo diz que o evangelho é de Cristo, o evangelho é Jesus Cristo ressuscitado, Cristo que venceu a morte, depois de ter sido levado à cruz, por causa dos nossos próprios pecados, depois de ter cumprido definitivamente todas as exigências de Deus constantes na lei contra nós, não restando, portanto, nada sequer que pudesse ser requerido de alguém, que pudesse aplacar a ira de Deus em relação ao pecado humano. Tudo o que tinha que ser feito em relação à salvação do pecado do homem foi feito definitivamente na cruz por Jesus Cristo. Isto é o evangelho. E é este evangelho que Paulo prega. Foi exatamente isso, queridos irmãos, que significou, aliás, o que o próprio Jesus Cristo disse na cruz, instantes antes de expirar: está consumado. João 19, 30. Meus irmãos, em segundo lugar ainda, para defender que o evangelho é a única maneira real de sermos resgatados de nossa própria natureza e deste mundo pecaminoso, Paulo, além de afirmar que este evangelho não é dele, de homem algum, mas de Cristo, Paulo também afirma que o evangelho é atestado por um grupo de pessoas que experimentaram a graça de Jesus Cristo em suas próprias vidas. Paulo chama por testemunhas irmãos que reconheciam a sua autoridade apostólica, que reconheciam a obra de Jesus Cristo no meio deles, a fim de afirmar que a experiência religiosa genuína, meus queridos, não é exclusiva de um homem só, de um homem apenas, mas de todos quantos são chamados para serem santos, ou os eleitos de Deus em Cristo Jesus. O versículo 2, ao acréscimo que diz: e todos os irmãos meus companheiros. Paulo chama, portanto, meus queridos, a experiência evangélica coletiva da igreja, do povo, para mostrar que o evangelho é o poder de Deus que atua não apenas na vida de um, mas nas vidas dos eleitos de Deus em todas as épocas e em todos os povos. A experiência evangélica, portanto, não é nunca, jamais uma experiência individual, como por exemplo no caso do famoso anjo Moroni, o filho de Mormon, que segundo a história entregou as placas de ouro ao profeta Joseph Smith para que ele fundasse a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não são dessas experiências que Paulo fala. Paulo fala de experiências individuais, sim, mas que são atestadas por muitas pessoas ao mesmo tempo, em diferentes aplicações, com diferentes percepções da realidade, com dramas e tramas que são individuais, mas compartilhados com outros,
um evangelho que parte da mesma origem, um evangelho que gera um mesmo resultado, a saber, o arrependimento, o reconhecimento do pecado, a certeza da suficiência do sacrifício de Cristo para a santificação, a satisfação da justiça divina e a consequente certeza da glorificação e a vida eterna. Meus queridos, Paulo ainda prossegue, e num terceiro momento, para afirmar esta suficiência do Evangelho, ele ainda diz que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da graça que nasce em Deus, que é, diz Paulo, nosso Pai, e de Jesus Cristo, que também, diz Paulo, é nosso Senhor, e traz paz, porque Ele é da paz. O versículo 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a graça e a paz são marcas exclusivas do genuíno Evangelho. João Calvino afirmou: não existe graça ou sucesso fora de Cristo. O apóstolo Paulo menciona em vários outros lugares que o Evangelho é a manifestação clara da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Efésios 2:8, por exemplo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 3:24, por exemplo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, o Evangelho genuíno faz com que homens e mulheres experimentem em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares e nas mais diversas condições, a graciosa manifestação da suficiência, do descanso promovido por Deus em Cristo Jesus. Pastor galês David Mark Lloyd Jones escreveu em certa ocasião uma experiência da presença genuína do Evangelho em sua vida. Atente-se para o que escreveu Lloyd Jones. No Evangelho, minha mente encontra uma satisfação que não encontra em qualquer outro lugar. Não existe problema na minha vida com a qual o Evangelho não lide e não responda. Nele eu encontro descanso intelectual e uma resposta para todas as minhas perguntas. E graças a Deus, o meu coração e os meus desejos também são satisfeitos. Encontro satisfação completa em Cristo. Não existe desejo, não existe nada que o meu coração possa ansiar que Ele não satisfaça mais do que eu poderia imaginar. Toda inquietude, desejo, são acalmados por Ele, na medida em que sua paz permeia minhas dificuldades, meus problemas e minha inquietude. Assim, encontro descanso a despeito de todas as circunstâncias. O Evangelho me capacita a dizer com o apóstolo Paulo: estou convencido. O que significa? Tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este é o descanso perfeito, diz Lloyd Jones, que independe das circunstâncias, que significa permanecer calmo em meio à mais diversa tempestade. Escreveu Lloyd Jones no seu livro The Heart of Gospel, o coração do Evangelho. O Evangelho, meus queridos irmãos, traz paz entre nós e Deus. Se antes éramos inimigos de Deus em razão do distanciamento causado pelo pecado, éramos alvos diretos da ira de Deus, agora nós recebemos a paz que estabelece um relacionamento de amor, de bondade. O Evangelho, meus queridos irmãos, é o único meio de paz. As pessoas buscam paz em tantos lugares, as nações tentam erigir os seus fundamentos legais, jurídicos,
políticos tentando alcançar a paz por meio de organizações partidárias, por meio de acordos internacionais, mas em razão desta cegueira espiritual, eles não conseguem perceber que a verdadeira paz, que excede todo o entendimento, é uma característica fundamental e exclusiva do genuíno Evangelho. Não existe paz sem Evangelho, sem o Evangelho de Cristo. O teólogo reformado francês Wolfgang Musculus escreveu assim: aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores, e aquele que o chama para o arrependimento por meio dos seus ministros, seus pastores, dificilmente consideraria indigno chamá-los por meio da proclamação da sua graça, pois é desse modo que ele atrai consciências aterrorizadas para si. A abundância da sua graça e misericórdia é tão imensa, que apesar de a ira de Deus poder condená-los justamente a um castigo merecido, são proclamadas a graça e a paz de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo, como caminhos de volta para Ele mesmo. Meus irmãos, em Romanos 5:1, o apóstolo Paulo escreveu: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, portanto, é a paz que invade a alma do verdadeiro cristão e traz descanso em Cristo da necessidade, como queriam os Gálatas, de fazer algo a mais com a finalidade de conquistar a vida eterna e, portanto, a salvação. Mas ainda, irmãos, em quarto lugar, para continuar na sua defesa de que o Evangelho é a única e real maneira de controlarmos nós mesmos e fugirmos do mundo pecaminoso, Paulo ainda afirma que o Evangelho é de Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo para nos salvar dos nossos pecados. Versículo 4: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Repare muito bem nessa expressão: para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai. De fato, irmãos queridos, este é o cerne do Evangelho. A saber, Deus resgatar da lama do pecado os seus filhos por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, veio a este mundo caído com essa missão: cumprir a ordem de seu Pai de morrer pelo pecado do seu povo, conforme Mateus 1:21. Paulo diz em Tito 2:14, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Na linguagem de Pedro, reunir um povo, uma nação, que antes não era povo, mas se tornou povo, que não tinha alcançado misericórdia, mas que alcançou misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10. Erasmo de Roterdã, teólogo holandês, afirmou com muita clareza que a intenção de Jesus Cristo era fornecer, por meio da graça do Evangelho, o que a lei de Moisés não era capaz de fazer, de modo que apenas por sua graça pudéssemos ser libertados do pecado, da mente pecaminosa a qual o mundo está preso, e para que não fôssemos mais escravizados pela impureza ou por cerimônias humanas. De modo, meus queridos irmãos, que Paulo quer mostrar aos Gálatas que o fato de eles tentarem retornar às práticas judaicas era anular completamente a satisfação plena de Jesus Cristo na cruz. Era tentar trazer de volta tudo aquilo que Cristo havia cumprido. Era tentar recriar as mesmas tensões e os mesmos problemas existenciais de antes, porque naturalmente nenhum deles conseguiria satisfazer plenamente a lei. E conforme escreveu Tiago, se qualquer um dos pontos da lei for quebrado, toda a lei é quebrada. Portanto, seria inútil, como de fato é inútil até hoje,
qualquer pessoa tentar levantar qualquer mérito, por menor que seja, para buscar o favor da salvação divina. O profeta Jeremias escreveu: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Talvez ainda haja esperança. Mas, meus irmãos, em quinto lugar, Paulo ainda afirma que de fato o real objetivo de Jesus Cristo ao morrer pelos nossos pecados era nos resgatar desta época pecaminosa e perversa, cumprindo assim a vontade do Pai. A segunda parte que eu disse a vocês que seria muito importante lembrar: para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Meus irmãos, o efeito grandioso da vitória de Cristo sobre a morte é nos fazer vitoriosos em todas as coisas. Romanos 8,37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Desse modo, queridos irmãos, ninguém, nem pessoa, nem religião, pode nos escravizar. Pelo simples fato de que nós não mais estamos arraigados no pecado. Porque o Evangelho tem a função de nos desarraigar do pecado e do mundo perverso. A palavra que aparece aqui, para desarraigar, literalmente significa arrancar completamente pela raiz. Resgatar. Resgatar de quê? Paulo diz: de uma mentalidade pecaminosa da época. Ou seja, da maldade, da corrupção do mundo. A palavra que Paulo utiliza aqui para maldade, para pecaminosidade, para pecaminoso, curiosamente, irmãos, é a mesma palavra que aparece na oração do nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor nos ensinou a orar dizendo: livra-nos do mal. A palavra mal que aparece lá na oração do Senhor é a mesmíssima palavra que aparece aqui por Paulo quando ele diz mentalidade pecaminosa. O que Paulo quer dizer, portanto, é que o Evangelho é a única força capaz de nos livrar do mal. Não há outra forma, quer religiosa, quer científica, quer de fé, de crença ou de racionalidade. Não há saída para o ser humano se esvaziar deste pecado e dessa mentalidade pecaminosa, senão o Evangelho. Porque ele é o único capaz de nos arrancar deste mundo perverso, de nos tirar da lama, como diz o salmista, e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Cristo, portanto, queridos, se sacrificou por nós voluntariamente, exatamente com o fim de nos conceder a vitória sobre o pecado. Nós não somos mais obrigados a pecar. Romanos capítulo 6. E também permitir que nós não mais sejamos escravizados pelo pecado. Cristo pagou definitivamente o preço da justiça exigida por Deus. Cristo nos redimiu, queridos irmãos. Ele nos arrancou do mundo. Cristo mesmo, o seu próprio corpo, o seu próprio valor, seu sangue. Não foi ouro, não foi prata, como quisera Judas ao trair Jesus com aquelas moedas de prata. Não é status social, como queriam os sacerdotes. Não são as leis cerimoniais religiosas, como queriam os fariseus e estes aqui, dos Gálatas. Não são leis civis, mas o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Cristo se entregou de acordo com a vontade de Deus o Pai. A palavra que o Paulo usa aqui para segundo a vontade é a mesma palavra utilizada na Bíblia para decreto, desígnio. A palavra que representa a vontade absoluta de Deus. Não apenas uma volição do coração, algo de afeto, mas uma vontade decretiva. Deus ordena que seja assim. Paulo diz: Cristo foi obediente e cumpriu fielmente aquilo que ele veio fazer.
cumprir a vontade do Pai. Foi obediente até a morte, inclusive, morte de cruz, diz Paulo em Filipenses 2:8. Diferentemente de Adão, nosso representante humano, que não conseguiu cumprir a obediência requerida por Deus, Cristo, ao contrário, foi fiel até a morte, e repito, morte de cruz. Meus irmãos, finalizando seus argumentos para a defesa do Evangelho como única forma real e suficiente para negar a nossa própria natureza e nos tirar do mundo pecaminoso, Paulo então diz que este Evangelho tem como finalidade última a glória de Deus para todo sempre. Isto está no versículo 5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. De fato, meus queridos irmãos, a Deus deve ser toda a glória do Evangelho, de todas as coisas, em todas as épocas. Escrevendo aos Romanos 11:36, Paulo diz: porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 6, Paulo declarou a clara razão pela qual Deus nos escolheu, nos predestinou, nos adotou, nos redimiu, que é para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em Cristo, no amado. A glória de Deus é profundamente, queridos, a razão do Evangelho. As boas novas estão vivas até hoje, a fim de evidenciar, de mostrar com clareza, em holofotes, como diria Charles Spurgeon, que o Deus Todo-Poderoso resolveu de livre vontade e determinação chamar um povo exclusivamente seu, a fim de manifestar a todos os outros povos a sua grandeza, o seu amor eterno, a sua misericórdia, a sua infinita graça. Portanto, para a glória exclusiva de Deus, é o Evangelho. O teólogo inglês, um dos líderes puritanos, William Perkins, escreveu assim: a conclusão anexada à saudação desta carta nos ensina que toda vez que nos lembrarmos da obra de nossa redenção, devemos louvar e engrandecer a Deus. Toda a nossa vida deve ser um testemunho de gratidão pela nossa redenção. Meus irmãos, de fato, a nossa vida precisa ser de louvor evidente e sincero a Deus, que resolveu por amor eterno, por graça infinita, por compassiva misericórdia, livremente nos dar Cristo como Senhor e Salvador. Ele é o nosso Redentor. Diante dessas verdades incontestáveis, devemos nos lançar ao chão, queridos irmãos, da nossa insignificância religiosa. Precisamos rever, muitas vezes, a nossa arrogante pretensão de conquistar o céu por nós mesmos, por nossos gritos de autojustiça, que muitas vezes retumbam altissonantes em nossas vidas, servindo muitas vezes de escapes, de muletas para os nossos próprios pecados, ou até pior, para que usemos da lei e da exigência que Cristo já cumpriu para juízo contra os outros, como faziam aqueles lá com quem Jesus conviveu. Olha, os discípulos de João não lavam as mãos ao comer. Olha, este come com pecadores. Olha, aquele ali cura no sábado. Eram pretensões de arrogância que demonstravam a falência da justiça humana para a salvação. O genuíno evangelho, meus queridos, não é uma construção humana. Não somos nós quem nomeamos o evangelho. Não somos nós quem lhes damos as regras ou fazemos imposições. A religião, sim, esta pode ser humana, mas o evangelho não. Ele é divino, cristocêntrico, ele é atemporal e é decretório.
Com esses argumentos, Paulo encerra essa abertura de sua carta para sustentar com clareza que o Evangelho é a única maneira de sermos resgatados de nossa natureza e do mundo pecaminoso. Não existe nenhuma outra realização, seja divina, seja humana, que possa retirar o homem da situação de escravidão do pecado e da consequente certa morte. O Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus que dinamita os corações endurecidos. O Evangelho destrói as obras de autojustiça com a finalidade de conceder àqueles que recebem Jesus Cristo, nosso Senhor, como seu Senhor, para conceder a eles a eterna e perene coroa de glória. Então, queridos, o que você pode fazer para herdar a vida eterna? Esta foi a pergunta de um dos mestres, Lucas 10, 25. O que posso fazer para herdar? João 6, 29 responde: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Quer saber o que é preciso fazer para ser salvo? Creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como viver a vida cristã sem sentir o peso de ter de fazer alguma coisa para ser aceito por Deus? A Bíblia responde: entregue-se ao Senhor, confie nele, ele já fez tudo por você. Se o salário do pecado é a morte, Cristo morreu por você. Não há, portanto, pecado que ele não tenha levado na cruz por sua causa. Qualquer pecado, de qualquer época, seja passada ou futura. Ele carregou na cruz todos os pecados: a dor, a dívida, a culpa, os desalentos, as decepções, as iniquidades, a depressão, os desamores e dissabores, o luto. Você não deve mais nada. Afinal, o que você pode dar a Deus por todos os seus benefícios para com você? Salmo 116, 12. O salmista responde: tome o cálice da salvação. Em outras palavras, creia que o sangue derramado na cruz foi suficiente para você ser salvo. Participe dos sofrimentos de Cristo na cruz. Contemple a cruz. Lembre-se de que Cristo esteve no seu lugar para que hoje você pudesse estar exatamente aqui onde você está. Quem pode acusar você? Paulo responde: por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida o libertou da lei do pecado e da morte. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. E diz Paulo, mais ainda, ele ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34. Queridos irmãos, a pureza e a simplicidade do Evangelho são incontestáveis. A pureza e a simplicidade do Evangelho nos mostram que nós não temos nada como oferecer ao Senhor para entrarmos no céu. Tudo o que nós fazemos, nossos dízimos, nossa frequência, nossa hospitalidade, fruto do Espírito, é uma consequência de já termos sido salvos. E é por isso que nós devemos empenhar todo o nosso esforço para viver uma vida de gratidão a Deus, para vivermos uma vida arrependida, plena, santa, pura. Não porque isso vai nos dar ponto, mérito, não.
mas por gratidão. Lembrar-se de tudo aquilo que Deus fez em Cristo por nós. E com esta lembrança viva em nossos corações e mentes, sermos gratos. Isto é o Evangelho. O Evangelho não impõe às pessoas regras do que fazer. Pelo contrário, o Evangelho tira das pessoas as regras do que fazer. Porque o que tinha que ser feito já foi feito. Não há nada o que fazer, e talvez por isso nós nos sintamos tão incomodados pela graça de Deus. É justamente porque não temos o que fazer. Nós não temos como apresentar nada de nós mesmos, então ficamos constrangidos. Como disse Paulo, o Evangelho nos constrange. Nos deixa sem graça diante de Deus, porque eu quero fazer alguma coisa, Senhor, deixa eu fazer alguma coisa para eu merecer a salvação. E Deus diz, não há nada que você possa fazer para merecer a salvação. Cristo fez tudo por você, aquiete-se. Faça como Marta, que estava agitadíssima, e Jesus disse, calma. Tem coisa mais importante. Lance-se aos pés de Jesus, unja os pés de Jesus com perfume. É isso que devemos fazer, queridos. O Evangelho é isso. É o pleno descanso. O Evangelho é o céu na terra. É quando você para diante de Deus e você olha para você mesmo, você percebe que você não é nada. E você olha para Deus, vê o que Ele fez. Você se ajoelha, você cai em terra e você diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É esse Deus que faz com que as nossas justiças sejam nulas e faz com que, ao participarmos desta ceia, percebamos o quão insignificantes somos. Porque dos 12 que estavam com ele naquele momento, 2 foram traidores. Um para a morte, outro para o arrependimento. Judas e Pedro. Qual de nós pode suportar a leveza do Evangelho? Está difícil? Você acha que tem que fazer alguma coisa? Lembre-se de que Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus nos abençoe, queridos.